tema dessa ministração é bem curioso. É necessário passar por Samaria. Repita comigo, é necessário passar por Samaria. E é incrível isso, gente, porque eu já vi tanta gente pregar, ensinar essa palavra de uma forma um pouco diferente. E hoje eu quero realmente trazer a visão daquilo que o Senhor colocou em meu coração, daquilo que Ele me mostrou. O texto que oriundou todo esse ensino é o livro de João, capítulo conhecidíssimo 4, versículos 3 e 4. Abra, por favor, a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, versículos 3 e 4. Que vai nos dizer de maneira tão incrível que diz assim: saiu da Judéia. Quem saiu da Judéia? Diga, Jesus. Então, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. Aí olha o que diz: no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Olha que forte, diga glória a Deus. Diga aleluia. Bem, aqui há um choque cultural tremendo, mas vocês vão entender durante a ministração, e eu peço que realmente você foque nesse ensino. A vida de muitas pessoas parece um caminho estranho. Às vezes até a nossa própria vida, porque às vezes quando a gente fala de muitas pessoas, a gente sempre se coloca, não faço parte disso. Mas, na verdade, a nossa vida muitas vezes passa por caminhos estranhos, diferentes, sim ou não? Sabe, alguns olham para a própria vida e história e pensam, tudo parece que foi um desvio, tudo parece que foi um atalho, tudo parece que foi um erro. Parece que eu fui parar no lugar errado, parece que Deus me colocou num caminho secundário, parece que eu não sou prioridade de nada, e parece que tudo na minha vida está dando errado e vai continuar dando errado. Mas o Evangelho de João nos mostra uma verdade poderosa. Deus não trabalha com desvios, Deus não trabalha com atalhos, Deus não trabalha com erros, Deus trabalha com propósito. Amém? Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz, até em mim e em você. Nós que estragamos a coisa, mas Ele é perfeito. Jesus está viajando no texto que nós lemos, ele sai da Judéia e está indo para a Galileia. E é interessante, está aqui a Judéia, está aqui a Galileia, certo? Na verdade está bem aqui a Galileia. E geograficamente, eu tenho que ser sincero com vocês, geograficamente é mais fácil sair da Judéia para a Galileia você passar por Samaria. É mais ou menos assim. Está vendo esse caixa de som aqui? Fica a Judéia. Está vendo esse outro caixa de som aqui? Fica a Galileia, ok? E bem aqui é Samaria. Então, geograficamente, no mapa, é mais fácil você fazer isso, sim ou não? Só que tem um detalhe. Historicamente, os judeus odeiam os samaritanos. Não, eu não estou exagerando. A palavra ódio é o termo utilizado por eles. Eles odeiam os samaritanos. Eles preferem fazer isso aqui, ó. Arrodear quilômetros e quilômetros, 2 dias a mais de caminhada para chegar a Samaria. É incrível, só que todo judeu faz isso. Todo judeu faz isso. Só que Jesus não era apenas judeu. Diga, Jesus não era apenas judeu. O fato é que há até hoje séculos de preconceito, rejeição e rivalidade. Então os judeus eles preferem se cansar, eles preferem gastar do que passar por aquele lugar, onde eles consideram aquele lugar um lugar rejeitado, esquecido, sabe? Eles consideram um lugar sujo, eles consideram que passar por Samaria atrai até maldição para a vida deles, de tamanho ódio que eles têm pelos samaritanos. Mas Jesus é diferente. Jesus ele passa por Samaria, quando ele sai da Judéia para a Galileia, não na intenção de ter um trecho mais curto, porque nós vamos encontrar outros textos, outras partes da história, onde Jesus vai por caminhos mais longos, por exemplo, para se encontrar com Zaqueu. Não tinha motivo nenhum para ele passar por aquele lugar, e ele vai por caminhos mais longos, especificamente para ele se encontrar com Zaqueu.
Nós temos aquele momento onde ele faz aquela declaração que hoje é a pedra angular da igreja, que é ele, que é quando ele vai para Cesareia de Filipe, ele anda horas e dias com os discípulos para chegar lá e perguntar o que os outros dizem que eu sou. E aí dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é profeta. Aí Pedro, de uma maneira poderosa, diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: tu dissestes bem, Pedro. Sobre esta pedra, sobre aquela declaração de Pedro, edificarei a minha igreja. Ele andou quilômetros só por causa daqui e dali. Jesus tinha preguiça de andar? Sim ou não? Jesus não tinha preguiça de andar. Então ele passa por Samaria, não porque era o caminho mais curto, mas ele passa por Samaria porque havia uma pessoa esperando por um encontro com Jesus. Essa pessoa nem sabia, mas havia um propósito já estabelecido. Sim, eu estou falando da mulher samaritana. E é incrível, porque talvez tenha alguém aqui exatamente assim como a mulher samaritana, rejeitada, esquecida, fora do caminho, fora do plano comum. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus manda dizer hoje, o lugar onde você está pode parecer um desvio para os homens. O lugar onde você está pode parecer um atalho para os homens, mas pode ser exatamente o lugar aonde é o propósito de Deus para a sua vida. Jesus passa por lugares que religiosos evitam. Jesus passa por lugares que homens comuns evitam, porque Jesus ele não era religioso e nem comum. Jesus era diferente e continua sendo. Quem crê junto comigo nisso? E quando ele diz no versículo 4 que era necessário, na verdade é João aqui falando, era necessário passar por Samaria. João estava falando especificamente por causa da mulher samaritana. Nós precisamos compreender o texto, o que o texto está querendo dizer. E ele estava querendo dizer exatamente isso. Era necessário por causa da mulher samaritana. Os judeus evitavam, eles diziam: esse povo é impuro, esse povo não presta, esse povo não faz parte do plano de Deus. Mas Jesus vai exatamente para lá. E eu fico imaginando Jesus indo à frente, caminhando, saindo da Judéia, e os discípulos seguindo ele. Ele vai para onde mesmo hoje? Vai dizer: aí não, eu ouvi falar ali que é para Galiléia. Para Galiléia? Mas não é para ali não. Chega na bifurcação, sabe o que é bifurcação? Aquele caminho assim. Sabe? Hoje você tem o Waze, né? Agora é interessante, porque, até uma pausa aí, eu aluguei um carro e aí eu saí do Paraguai para a Argentina. Eu peguei uma tempestade gigantesca, a maior tempestade que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca vi tanta chuva aqui dali, gente. E teve um momento lá que parou, a internet não funcionava, o celular, a internet não funcionava, o Waze parou, porque o Waze geralmente quando você coloca lá ele fica, mas ele parou. Aí lá não tem muitas placas igual tem aqui. Eu cheguei numa bifurcação que na verdade não era era três caminhos. Eu fiquei, deu bom agora? Unite. Eu não tinha ninguém para perguntar, gente. Celular não funcionava nada. Eu disse: o Waze não funciona, não volta. E eu estou aqui. Aí eu disse: Espírito Santo é contigo agora. Mostra aqui. Aí lá vinha um caminhão. Por onde esse caminhão for, eu vou. Oxe, onde ele for, eu vou. Aí lá, quando o caminhão estava chegando ao Espírito Santo, pega a direita. Aí eu disse: amém. Aí o caminhão vai para a esquerda. Espírito Santo, o caminhão foi para a esquerda. Eu disse que por onde ele fosse eu ia. Aí eu ainda ligo a seta ao Espírito Santo: pega a direita. Aí lá atrás, na chuva, eu vi a setazinha, um carro. Eu digo: pronto, por onde esse carro for, eu vou. Aí o Espírito Santo: pega a direita. Aí o carro vai pelo meio. Eu digo: meu Deus do céu, não tem uma luz aqui. Aí o Espírito Santo: eu só falei 2 vezes, tu quer o quê? Tu quer seguir caminhão, tu quer seguir carro, porque tu não segue a minha voz. Quem está me entendendo? Eu peguei a direita, fui rapidinho, um pouquinho depois que eu peguei, apareceu uma placa. Bem-vindo a Puerto Iguaçu. Aí eu falei, nem foi espanhol, nem foi português, foi inglês mesmo. Yes! E eu disse: é esse caminho. E quando eu cheguei lá, conversando com o pessoal sobre isso, sobre os caminhos ali, eles disseram que aquele canto da esquerda é perigosíssimo, que lá no final tem até cartéis de drogas.
Aí eu digo, nunca siga o caminhão. Então tem muitos caminhos. Eu fico imaginando os discípulos seguindo Jesus ali, caminhando, seguindo. Mestre, rabino, ei, é por aqui, ó. Mestre, é por aí não. Todos nós somos judeus. Aí, mestre, eu acho que o senhor esqueceu. Mas aí passa por aquele lugar sujo. Passa por aquele lugar impuro. Passa por aquele lugar amaldiçoado, mestre. Por aí, mestre, vai passar. E Jesus nem dá atenção. E os discípulos, rapaz, e agora? Tem que seguir o homem, vamos seguir. Eu acho que ele foi sem querer por esse lugar. Eu fico imaginando os discípulos, porque os discípulos não eram tratados ainda não, gente. Aí eles ficam ali, sabe? Aí eu fico imaginando Judas. Ali ninguém vai dar dinheiro pra gente. O tal do Judas era um problema, né, gente? Alguém aqui é Judas? Não? E Pedro, alguém é Pedro? Mateus? Nessa época não, mas depois eu quero que todos nós sejamos, amém? E aí quando ele chega naquele lugar, olha que interessante, Jesus senta no poço e diz assim, agora vão atrás de comida. Aí eles ficam, ele fica ali no bem bom, na sombra, a gente vai atrás de comida. Só que de repente chega uma mulher. Ah, queridos, vocês não estão entendendo. Jesus não vai apenas aos lugares confortáveis. Jesus vai aos lugares esquecidos. Ele vai aonde há dor, ele vai aonde há rejeição, ele vai aonde há histórias quebradas. Jesus, ele não foi em palácios, ele não foi aonde havia farturas. Jesus foi exatamente aonde necessitava algo. E é incrível, os religiosos diziam, não passe por Samaria. Aí Jesus disse, eu preciso passar por Samaria. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, eu preciso passar pela sua casa. Quem recebe essa palavra? Não importa se lá é lugar de dor, se é lugar de rejeição, se temporariamente tem sido lugar de sofrimento. Jesus está dizendo hoje, eu preciso passar pela sua casa. Não importa onde fica, não importa o quão pequena, não importa o quão humilde, Jesus está dizendo, eu preciso passar pela sua casa. Onde o mundo vê desprezo, Deus vê destino. Onde o mundo vê pecadores, Deus vê alvos da graça dele. Aonde o mundo vê gente perdida, Deus vê gente que pode ser restaurada. Quem crê nisso? Jesus não evita lugares quebrados, ele entra neles para consertá-los. Jesus tem encontros divinos com pessoas improváveis. Hoje é fácil as pessoas me enxergarem como pastor. Pastor de 5 igrejas, viaja, prega em vários lugares. Hoje é fácil, mas nem sempre foi assim. Eu sou um improvável. Então, assim como Deus foi comigo, Ele pode ser com você. Quem crê nisso? Ele pode ser com você. Então, no versículo 7 de João 4, diz assim, veio uma mulher samaritana tirar água. Tirar o quê? Qual era a missão daquela mulher? Ela achava que era isso. Ela achava que ela ia pegar água. Jesus lhe disse, o quê? Fala bem alto. Queridos, Jesus atravessou uma região inteira por causa de uma pessoa. Uma mulher samaritana rejeitada, marcada por um passado complicado, e Jesus tem coragem de dizer, dai-me um pouco de água. Você não tem noção quanto isso era escandaloso para aquela época. Você não tem noção o quanto isso era confuso para aquela época. Tão confuso que a mulher ficou, oi? Rapaz, você deve estar morrendo de sede mesmo, viu? Você, judeu, falar com samaritano, 1. Você, judeu, falar com uma mulher, 2. E pedir algo, seja o que... Você deve estar morrendo de sede mesmo, viu? Judeu não falava com samaritano, homem não conversava publicamente com mulher, mestres, rabinos não dialogavam com mulheres de reputação duvidosa. Mas Jesus quebra todas essas barreiras. Por quê?
Porque uma alma vale mais do que qualquer preconceito religioso. Eu posso ouvir um amém bem forte por isso? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Essa mulher talvez pensasse, eu sou apenas uma história quebrada. Mas Jesus sabia, ela seria ponte de salvação para uma cidade inteira. Deus transforma pessoas improváveis em instrumentos extraordinários. Quem crê nisso, levanta a mão direita bem alto. Faz o dedo profético aí, aponta para alguém e diz assim: Deus, mais alto, Deus, transforma pessoas improváveis em instrumentos extraordinários. Permita ser transformado por Deus nessa noite. Diga aleluia, diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Jesus vê propósito aonde as pessoas veem vergonha. É incrível isso. Desculpa. 18 agora diz assim: você teve 5 maridos, Jesus falando com a mulher. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Jesus revela a história dela, não para humilhar, mas para trazer cura. Repita comigo, não para humilhar, mas para curar. Aquela mulher carregava culpa, rejeição, fracassos emocionais, uma história complicada. Por isso ela buscava algo ao meio-dia. Queridos, deixa eu dizer a vocês. Vocês não têm noção o que é meio-dia em Samaria. Vocês não têm compreensão do que é meio-dia no deserto. Chega a 52 graus. A última vez que eu estive lá, nós estávamos no ônibus com ar-condicionado. E quando nós descemos do ônibus, eu disse, se isso aqui não for o inferno, está bem pertinho. Eu acho que quando você treina, você passa por aqui. Pense numa temperatura. Em nome de Jesus, essa guerra vai cessar e nós vamos estar lá em maio, né, amor? Se a guerra não cessar, a gente vai assim mesmo. Poxa, cadê? Não tem um. Vai não, amor, comigo na guerra? Vai ou não vai? Ficar com dúvida, mulher, ué. Alguém quer ir comigo para Israel no meio da guerra? Ninguém quer ir, gente. Eu vou, pô, eu vou. Meu amigo, vai comigo? Ó, o único aqui, o único discípulo na igreja. Porque não entende, porque se entendesse não ia. Então, meus amados irmãos, é quente. Mas sabe por que ela ia naquele horário? Porque ninguém mais ia. Ninguém falava com ela. E se ela se aproximasse, ela era rejeitada. Agora não. Não venha contaminar a água desse poço. Então ela ia meio-dia, porque ninguém mais ia naquele horário. Curiosamente, coincidentemente, Jesus foi naquele horário? Não. Tudo que Deus faz é intencional e teve um propósito. Amém? Jesus estava lá naquele horário. Ah, queridos, talvez ela pensasse assim, eu sou apenas uma mulher marcada. Mas Jesus olha para ela e diz, eu tenho água viva para você. Eu tenho uma água, porque essa água aí você bebe e volta a ter sede. Mas a água que eu lhe der, diz o Senhor, nunca mais voltará a ter sede. E aquela mulher fica confusa, ela disse, tu acabou de me pedir água, e agora tu está me oferecendo água? Nem balde para pegar, nem cântaro para pegar a água tu tem. E ele começa a explicar o que verdadeiramente é aquela água, que é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Queridos, eu vou dizer algo muito forte para você, preste muito bem atenção, o seu passado jamais vai cancelar o seu futuro. Amém? Tinha um propósito, tinha um futuro para aquela mulher, e o passado dela jamais poderia cancelá-lo. Deus não define você pelos seus erros, Ele define você pelo seu propósito.
Uma pessoa transformada pode mudar uma cidade inteira. Uma pessoa transformada pode mudar a Ponte dos Carvalhos. Uma pessoa transformada pode mudar o Cabo. Uma pessoa transformada muda a região metropolitana. Uma pessoa transformada muda Pernambuco. Uma pessoa transformada muda toda uma nação. Pastor, quer dizer que não há ninguém transformado ainda? Quero dizer que há propósitos estabelecidos para regiões, para localidades, para a sua casa, para a sua família. Talvez seja você. Talvez seja para uma cidade, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: não podemos permanecer da mesma forma que chegamos. Versículos 28 e versículo 29. Ainda em João 4, estamos numa ministração totalmente textual. Então, olha que poderoso, gente, esse texto. Então, deixando o seu cântaro, alguém sabe o que é cântaro? É o balde que pega a água. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Olha que forte. Será que ele não é o Cristo? Você tem noção o que era alguém chamar um homem de Cristo naquela época, de Messias? Algo extraordinário acontece. Mas deixa eu perguntar, o que aquela mulher foi fazer ali? Oi? Fazer o quê? Ela foi buscar água. Ela sai de lá com água? Nem o cântaro ela volta. Aquela mulher, ela sai meio-dia no sol. Gente, eu preciso que você entenda isso. Porque talvez você veio aqui só porque foi convidado. Você nem compreendeu o propósito pelo qual você está aqui. Então, aquela mulher, ela achava que o propósito dela daquele dia era sair de meio-dia, chegar naquele local, com o seu cântaro, pegar a água e voltar para a sua casa. Esse era o propósito para o qual ela achava. Você talvez ache que o seu propósito era só chegar aqui, dizer que veio. Talvez algum viera só ceiar e voltar para casa e pronto. Deus está dizendo hoje: não, é muito mais do que eu quero fazer em você e através de você. Aquela mulher, ela chegou ali para pegar água. Ela nem água e nem o cântaro levou de volta, porque ela saiu transbordando. Ela não foi, ela queria só o cântaro cheio. Ela saiu dali literalmente como uma fonte de água a jorrar. E era de uma água que não voltava mais a ter sede. E ela saiu dizendo para todo mundo: queridos, ela não tinha autoridade, ela não tinha voz, ela era uma mulher. Com todo respeito a vocês, mulheres. Mas naquela época, a mulher não tinha voz. Pela ignorância humana e pela religiosidade. Naquela época, ela era apenas uma mulher, esquecida pela sociedade, gritando pelos quatro cantos, vencendo o seu medo, vencendo o seu passado, vencendo a sua vergonha, dizendo: venham e vejam, venham e vejam o homem que me disse tudo. Será que ele não é o Cristo? Porque ele é diferente. Esse foi o propósito. Sabe o que aconteceu? Toda Sicar, em Samaria, foi ganha para o Senhor. Mas o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: larga o teu cântaro e cumpre o teu propósito. O teu cântaro hoje talvez seja a tua rotina. Talvez seja o teu passado. Talvez sejam pecados como é que se diz? Domesticados, pecados de estimação. O teu cântaro hoje talvez seja peso, talvez seja sobrevivência. O teu cântaro hoje, o que é? O que significa? Deus está dizendo: você precisa deixar. Quando alguém encontra Jesus de verdade, algumas coisas devem ficar para trás. A palavra de Deus diz no versículo 39, olha aí, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra, eu estou apenas aqui trazendo uma exposição da palavra. Vamos ler juntos?
muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Você pode aplaudir a Jesus, gente? Deixa eu explicar por que você está aplaudindo. Porque Jesus poderia ter pego alguém de destaque naquela região. Ele poderia ter pego alguém de autoridade naquela região. Ah, não, mas é porque ele queria, ele valorizava as mulheres, como o senhor disse aqui no começo do culto, e ele queria uma mulher, tá bom. Ele poderia ter escolhido qualquer outra mulher, sim ou não? Mas Jesus, ele é diferente. Ele é diferente. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você. Mas alguém crê comigo? Ele nos escolheu. Aquela mulher que era rejeitada se torna instrumento de salvação para muitos. Quando Deus transforma uma vida, Ele começa transformando territórios. Talvez você pense: minha história parece um desvio, minha história parece um atalho, minha história parece um caminho errado. Mas Deus mandou dizer hoje: você não é desvio, você não é atalho, você não é caminho errado. Você tem um encontro marcado com Deus e há um propósito estabelecido para a sua vida. Samaria parecia apenas um caminho, mas na verdade era um lugar de destino. Os discípulos voltam e encontram Jesus naquela cena, falando com uma mulher samaritana. Jesus, se tu que estava com sede, por que não falou? Não era sobre sede, não era sobre poço, não é sobre cidade, era sobre propósito cumprido. Há um propósito para ser cumprido na minha e na sua vida. E Deus quer fazer isso. Aí mesmo onde você está, abaixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Samaria era um lugar de destino, assim como a sua casa também é um lugar de destino. Jesus passou por Samaria porque havia uma mulher esperando por salvação. Jesus passa por aqui hoje. Ele está passando por aqui hoje. Ele está aqui hoje porque há pessoas aqui esperando por um encontro com Ele.